Que bom que você está em nossa igreja, Igreja Comunidade Cristã Ágape, e esse mês nós estamos falando sobre missões. Então você pode entrar no nosso site, colocar /missões, você vai ver ali várias informações importantes com referência a missões. Ok? Outra coisa que nós vamos estar falando hoje nós vamos estar falando especificamente, tem que trocar a pilha, sobre criança. E ali diz assim: experimente algo novo em sua vida, seja apaixonado por Jesus, seja apaixonado pelo próximo. E uma das coisas que mexe muito com a gente é quando nós falamos de crianças, né? Antes de nós passarmos para o próximo slide, apaguem as luzes. Eu quero que você acompanhe esse vídeo. Ele é um vídeo um pouquinho longo, mas você vai gostar de ver e você vai com certeza ser incentivado a investir nessas crianças, não só lá fora, mas aqui também no Brasil. Então preste atenção para que você possa ver esse vídeo. Crianças são o futuro da Colômbia. A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras. Mas hoje, estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados, que são a causa de muitas mortes e destruição. Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas, porque pregam o evangelho nas regiões controladas por esses grupos. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olá, que bom que você decidiu estar aqui hoje e assistir este vídeo. Em Lucas 18, 16 e 17, lemos o seguinte: mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre as crianças no mundo e também nos países onde existem as perseguições. A Bíblia nos fala que a perseguição virá para todos os que seguem a Cristo. Mas é difícil acreditar quando até as crianças são perseguidas por obedecerem a Jesus. Um dia meu pai estava pregando, minha mãe louvando e minha irmã e eu brincando, quando esses grupos ilegais vieram e levaram meu pai. Meus pais estavam em treinamento para se tornar pastores. Eles sempre me ajudaram com os trabalhos da escola, me aconselhavam e sempre me trataram bem. Fui até a casa de um vizinho e, quando ouvi tiros, fiquei assustada e corri para saber sobre meu pai e minha mãe. Quando vi minha mãe, ela estava deitada, mal respirava. Quando a vi daquele jeito, tentei falar com ela, mas as pessoas não permitiam. E eu disse: deixe-me entrar, deixe-me entrar. É realmente muito difícil para nós, crianças, nos mantermos fortes e fiéis a um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma especial. E também é muito doloroso saber que muitas crianças da nossa idade são as que perseguem, torturam e matam nossas famílias. É horrível e até
até mesmo espantoso ver crianças de 12, 10 ou 9 anos sendo assassinadas. O grupo foi diretamente para os internatos para recrutá-los. E disseram aos professores: precisamos de mais crianças e ninguém pode nos impedir. É obrigatório aos professores que permitam-lhes recrutar crianças. Caso contrário, serão mortos. Isso aconteceu ano passado, enquanto estávamos na escola. Chegou a notícia de que eles estavam recrutando crianças. Eles exigiam que as primeiras deveriam ser as filhas dos pastores. Para nós, é terrível viver em constante medo de sermos mortos ou recrutados por esses grupos. Nossos pais temem por nossas vidas e, por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles. Às vezes, não os vemos por anos e nem sabemos se eles estão vivos. Eu conheci muitas crianças que se mataram porque não suportaram a rejeição e o fato de todos ignorarem suas opiniões. Acredito que a igreja hoje tem papel especial e fundamental, por isso agradeço a Deus por levantar igrejas entre nós e sei que ainda há tempo para fazer algo por essas crianças. Nos países perseguidos, as crianças na escola dividem o tempo da seguinte maneira. Olha só como isso é interessante. 80% do tempo é para o estudo do islamismo e apenas 20% é investido em outras disciplinas. Todos os livros didáticos promovem o Islã. Nos países perseguidos, as crianças islâmicas são treinadas desde cedo a fazer bullying com as crianças cristãs por causa da sua fé. Essas crianças escutam palavras como kafir, que significa impuro. Há alto índice de depressão em crianças que confessam a sua fé em Cristo Jesus. São muito altos. Muitas meninas cristãs, com idade de 7 anos, que já perderam ou não os seus pais, são sequestradas por extremistas e vendidas como prostitutas. Os meninos são vendidos como escravos. No Brasil, aonde ainda não ocorre a perseguição religiosa, muitas crianças também são vendidas para agentes de prostituição pelos próprios pais que somente pensam em recursos financeiros. Essas crianças estão incluídas em uma estatística alarmante de prostituição infantil, sendo os pais os incentivadores. O DIP deste ano, o versículo tema é o seguinte, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Hoje, temos a oportunidade de mudar a história dessas crianças. Você pode ser tocado por Deus a fazer a diferença na vida de uma criança. Você pode hoje se envolver nesse projeto, que você terá o maior prazer e não somente mudará o mundo de uma criança, mas mudará também de forma sobrenatural o seu e o meu mundo. Ore pelas crianças perseguidas e envolva-se de maneira espontânea. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. No passado eu queria matar minha própria mãe e meus irmãos, e hoje permaneço firme por eles porque sou seu pastor. Quero pedir oração e que você sempre se lembre de nós em suas orações. Ore por nossas crianças nesse país, porque elas sofrem com tanta violência. Sofremos por saber que crianças com 10 anos estão sendo recrutadas por certos grupos. Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos. Mas se nós orarmos por eles, Deus pode resgatá-los e amanhã podem se tornar grandes pregadores. Aleluia. Você prestou atenção na fala deste homem? Ele diz que com a idade quando ele tinha menor idade, ele tinha vontade de matar os seus pais. E hoje ele é o pastor deles. Deus transforma
Deus pode transformar. Esse testemunho não é meu, quem me dera eu pudesse contar esse testemunho para você, mas eu posso também no futuro contar se eu tomar a decisão de ajudar alguma criança. A World Vision é uma missão instalada aqui no Brasil e nós tivemos o privilégio de conhecer o Eduardo. Ele é um dos coordenadores aqui no Brasil e ele apadrinhou 5 crianças. Ele tem 5 crianças apadrinhadas. E ele apadrinhou uma criança bem pequenininha e você mantém contato com essa criança, não contato físico, mas por foto e por carta. E esse jovenzinho, esse garotinho, que ele havia apadrinhado desde pequeno, hoje é um moço de 26 anos, salvo em Cristo Jesus, fala 5 idiomas, missionário e pregador poderoso da palavra de Deus. Com 17 anos, esse jovenzinho aceitou a Cristo. E depois desse dia em diante, Deus evoluiu ele dentro do seu ministério de forma grandiosa. E ele estava contando esse testemunho semana passada, e eu achei esse testemunho impactante e poderoso. E hoje, nós vamos estar falando de algo muito interessante dentro da palavra de Deus, e se encontra no livro de Mateus 26, de 69 a 75. Livro de Mateus, de 69 a 75. Se você achou, você pode acompanhar aí com a Bíblia escrita ou com a Bíblia impressa. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, mesmo assentados, mas com reverência, aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã, diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar. Praquejar é reclamar, tá bom? Começar a falar mal. Não conheço este homem. E imediatamente cantou o pato. Então Pedro, bom, vocês estão ali, né? Cantou o galo, tá bom? Então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus ele havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu gostaria somente de enfatizar o versículo 74. Então ele começou a reclamar, a falar mal e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra nesta manhã venha falar aos nossos corações. A todos aqueles que estão aqui envolvidos conosco dentro desta igreja, daqueles que estão ouvindo através desse vídeo e vendo através desse vídeo, ou que estão vendo hoje e agora pela internet, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, e que todos os dias
eles possam entender que a tua palavra é viva e eficaz, e ela pode sim transformar o nosso mundo da maneira da qual nós vivemos hoje para uma situação muito melhor, para vivenciarmos um plano maior que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, se conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala muito sobre algo poderoso que nós vamos falar nessa manhã. O tema de hoje é este: quando falar não afeta a minha vida. Vamos prestar atenção. Quando falar não afeta a minha vida. E nós vamos aprender um pouquinho com a vida de dois homens da Bíblia, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento, e você vai ver o que isso desenrola no meio de toda essa situação que nós vamos ver com a vida de Pedro. Jesus havia acabado de falar sim para Deus. Jesus havia acabado de dizer para Deus: Pai, eu vou para a cruz porque o Senhor assim o quer. A cruz foi o caminho escolhido por Deus para Jesus. Aí o que acontece? Vamos voltar um pouco no tempo e imaginar o cenário criado ali no Getsemane. Jesus estava ali com os seus discípulos, eles estavam juntos, e Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que foi: é o seguinte, vou até usar aqui um termo, galera, a batata vai assar, então é melhor a gente orar, porque a coisa vai ficar preta. Ok? Eu estou parafraseando, não foi assim que Jesus disse. Jesus deu uma ordem aos discípulos: orem e eu vou me retirar para ter comunhão com Deus, para saber o que Deus quer fazer com relação a tudo aquilo que Ele deixou para ser feito. Aí os discípulos, o que eles estavam fazendo? Foram orar. Oraram a noite inteira, meia hora, 1 hora orando, de pé, louvando a Deus, dando glória a Deus por tudo que estava acontecendo. Não. O que aconteceu com os discípulos? Dormiram. Jesus volta, encontra-os dormindo e chama quem? Pedro, João, o que vocês estão fazendo? Eu pedi para que vocês orassem e vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora. Eu preciso do apoio de vocês, eu preciso da oração de vocês. E ele voltou de novo para orar. Quando voltou de novo, os discípulos estavam dormindo. Eu quero que você pegue muito nisso, o dormir. Eles tinham que orar, mas dormiam. Eles tinham que fazer alguma coisa, mas não faziam nada. Aí o que aconteceu? Se levanta ali um traidor. O traidor vende tudo aquilo que ele tinha que vender por 30 moedas. Os soldados vêm para prender Jesus. Quando chega para prender Jesus, o traidor é conhecido por um beijo, beijou, traiu ali, já descobriu quem era. Aí o que aconteceu? Pedro, que estava dormindo quando Jesus pediu para orar, se levanta com uma garra enorme, com uma força descomunal, dizendo: eu sou o cara, tira a espada do soldado e corta a orelha do soldado Malco. Olha só que cenário trágico, algo totalmente indigno até de ver, pensar e interpretar. Peraí, Jesus pediu para dormir ou para orar? Não, pediu para orar. Os caras não oraram. As pessoas que estavam com Jesus não fizeram o que ele pediu. E como é que Pedro conseguiu ter uma força descomunal, se levantando contra tudo e contra todos, e ainda fere um soldado chamado Malco? Aqui nós temos um ensinamento muito importante para a nossa vida. Primeiro deles, sempre procuramos ganhar forças com as nossas próprias forças e quando toda a situação sai fora de controle. Quando Pedro viu a situação fora de controle, ele se levantou de uma forma tão grande, com uma força descomunal,
tipo colocando-se entre ele e Jesus, dizendo: você não vai levar o mestre, você não vai fazer isso, você não vai tocar nele, você não vai levar o mestre. E ele acaba fazendo algo que não está correto. Ele corta a orelha do soldado. Lógico, Jesus, na sua intensa misericórdia e na sua intensa graça, vai lá, pega a orelha e cura novamente aquele soldado. Pedro, ele teria que fazer algo, mas ele optou em não fazer algo. É por isso que muitas vezes nós encontramos dentro de algumas situações os crentes ou os cristãos 6 horas. Conhece isso? 6 oram por mim? 6 horas por mim? Olha, eu estou passando por uma situação, você ora por mim? Sempre queremos ganhar força quando as coisas saem fora do controle. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para a sua vida. Você não pode ganhar força quando as coisas saem fora do controle. Você precisa ganhar força tendo ali debaixo da mão de Deus o controle da situação. Porque quando ela sair fora de controle, você vai saber agir. Qual era o controle no Getsemane? Simples, o controle do Getsemane era: discípulos, orem. Esse era o controle. Mas porque a situação ia sair fora de controle. E quando saísse fora de controle, nós, discípulos, saberíamos como agir. E entenderíamos que era a vontade do Pai que Jesus padecesse por tudo que ele padeceu. Os discípulos não entenderam isso. Davi deixou algo escrito muito importante. Salmo 18:6 diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor. Sim, clamei ao meu Deus, do seu templo ouviu ele a minha voz, o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Por que nós estamos falando sobre isso e o que tem a ver quando você vai dizer sim ou não em algumas situações? Olha só, Pedro, independente de tudo aquilo que ele fez, ele era tão ousado, tão intrépido, que ele acompanhou o mestre. O mestre sendo levado preso, ele acompanhou o mestre. Foi com o mestre, passou por perto ali aonde Jesus estava. No Sinédrio, imagino eu, que Pedro estava querendo chegar cada vez mais perto para ouvir como estava sendo conduzido o interrogatório ali naquele momento. Só que Pedro esqueceu que havia uma sentença para ele. Se você começar a observar, Jesus disse para Pedro: Pedro, aonde eu vou, você não vai poder ir, porque você não vai suportar. E Pedro chegou a dizer: não, para onde você for eu também vou. E Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, abaixa a bola um pouquinho, Pedro. Não é assim que funcionam as coisas. Vai orar, Pedro. Pedro dormiu. Aí o que aconteceu? Pedro tinha a oportunidade de ser o cara, de ser a pessoa que Jesus poderia contar. Mas olha só o que aconteceu com a arrogância de Pedro, com a impetuosidade de Pedro, e porque ele negou 3 vezes Jesus. Em Mateus 26, 31 a 35, a gente lê o seguinte: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está falando da sua crucificação. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Quando ele reapareceu aos discípulos, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Senhor amado, ô Pedro, não aprende, né? Outra coisa importante, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
A sentença para Pedro foi essa. Jesus disse isso para Pedro. E Pedro continuou: ainda que me seja necessário morrer contigo. Oh, meu Deus. Senhor, não aprende, né? De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. De nenhum modo te negarei. Essa palavra, de nenhum modo te negarei, mexe muito com a minha vida e mexe muito com a sua vida. Por quê? Porque nós negamos sim a Cristo. Nós negamos o que Jesus fez na cruz. Nós renunciamos o sacrifício de Jesus todas as vezes que nós não obedecemos a sua palavra. Tem um monte de interrogação, gostaria que todos pudessem ver agora. Não foi só Pedro que o negou. Não foi só Pedro que disse não, que afetou toda a sua vida, mas eu digo não muitas vezes para Jesus, para Deus, e isso afeta a minha vida. E aí surge uma frase poderosa. Qual é essa frase? Nunca diga algo que você não pode cumprir. Pedro, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Pedro, para onde eu vou, tu não vai, meu irmão. Para onde eu vou, tu não vai. O único que pode morrer pelos pecados da humanidade sou eu, que foi concebido pelo Espírito, andei no meio dos homens, mas não pequei, porque eu não tenho a natureza pecaminosa. Sou eu, Pedro. Você não pode. Você não pode. Mas o não de Pedro afetou a sua vida. E você vai ver o porquê. Mas eu vou adiantar aqui só um pouquinho. Só que em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, do versículo 34 ou 36, depois você pode procurar e me ajudar para passar a passagem correta, diz que Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, ele não foi afetado pela decisão dele, mas foi ali afetado pela presença do Espírito Santo na vida dele, que afetou mais de 3.000 almas quando ele pregou o seu primeiro sermão. Existem diferenças quando eu nego Jesus e quando eu obedeço o que Jesus tem para fazer na minha vida. Pedro estava fora do pátio tentando ali ouvir o que estava sendo a acusação. Aí em Mateus capítulo 26, versículo 69 diz: ora, Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada disse: também tu estavas com o Jesus, o Galileu. Ele teve oportunidade de dizer: realmente sou eu estava com o mestre, eu estava com o mestre. Mas o que ele fez? Ele chegou no momento que ele colocou-se ali para falar daquilo que Jesus havia explicado para eles durante 3 anos. Pedro simplesmente o nega, e olha só o que diz o versículo 70. Ele, porém, o negou diante de todos. Não foi só da criada ou de uma pessoa, negou Jesus para todo mundo, dizendo: não sei o que dizes. A palavra, essa frase, não sei o que dizes, no grego significa: não tenho a mínima ideia do que você está falando. No português foi amenizado isso. No português está bem animizado, bem mínimo. Mas no grego está dizendo assim, ó, não tem nem a mínima ideia do que está falando. Ou seja, você está falando algo que não existe. Olha a negativa que Pedro deu a Jesus, falando de Jesus. E quantas vezes nós não falamos a mesma coisa? Muitas vezes, Deus está chamando você para trabalhar na obra dele. Deus está chamando você para ministrar na obra dele.
Deus está chamando você para cumprir o ID de Jesus. E talvez você esteja respondendo: não sei o que dizes. O meu chamado para o ministério foi mais ou menos assim. Várias vezes Deus me chamando para o ministério. Várias vezes. E eu dizendo: não sei o que dizes. Isso não é para mim. Nós temos negado a Jesus quando nós não damos a mínima pelo que Ele fez. A mínima. Olha só, eu vou colocar aqui uma frase muito interessante. Não tenho a mínima ideia do que você, Deus, está falando ou querendo dizer. Quantas vezes nós não estamos falando sobre isso? Simplesmente deixamos de lado a nossa história cristã, deixamos de lado a obra que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer uma obra poderosa na nossa vida. Eu creio, como eu falei alguns dias atrás, Deus quer que nós saiamos do micro e entremos no macro da história. Saímos do plano menor para um plano maior. E muitas vezes, daquele dia até hoje, eu e você, nós negamos esse plano, negamos esta macro história, negamos a verdade de Deus. E nós precisamos mudar isso. Por quê? Porque nós queremos fugir da realidade. Por quê? Porque se Pedro tivesse aceitado a dura realidade de ser discípulo de Jesus, ele sofreria as sanções de todos aqueles que queriam seguir Jesus naquela época. Ele sofreria sanções. Eu vou dizer para você sabe por que muitas vezes eu e você nós negamos a Jesus, negamos a obra dele, negamos o que ele quer fazer na nossa vida? Negamos. Você sabe por quê? Porque estamos numa posição confortável. Ser cristão e ser discípulo não é viver uma vida confortável, é viver uma vida de luta e de batalha. Pedro, ele não quis saber, porque ele sabia que ele ia sofrer grandes coisas, e ele não queria passar pela tentação. Aí o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, para a minha vida e para a sua vida. Olha só que maravilhoso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Acabou aí? Não, continua. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pedro vacilou na primeira oportunidade. Sabe o que aconteceu? Ele sucumbiu ao medo, à dúvida, à incerteza, à obscuridade da fuga e pensou sim na sua circunstância de morte, porque ele poderia morrer também. Aí o que acontece conosco? Hoje, quem tem ministério dentro da igreja sabe o que eu estou falando. É difícil você implantar um ministério, é difícil você solidificar um ministério, por quê? Eu tenho medo, eu tenho certeza, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se dá certo, eu não sei se isso vai ser bom ou não, será que as pessoas vão entender isso, será que as pessoas não vão entender isso? Pedro, ele foi paralisado quando ele disse não no momento errado. Ele ficou paralisado. Eu falei, vou falar de Jesus? Vou falar que eu andei com ele? Mas nunca, os caras vão me matar. Mas o que acontece hoje na vida da igreja, na vida ministerial, é exatamente igual. Quantas vezes nós não pensamos ou já pensamos em desistir de algo que Deus colocou na sua mão? E o detalhe, quando tem um apontando para você, tem três apontando para mim.
Quantas vezes eu quis desistir daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, dizendo, eu não aguento mais. Você percebe que o seu não afeta a sua vida e afeta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aconteceu de novo, Pedro teve a oportunidade de reverter o primeiro não, e no segundo ele poderia dizer, não, é verdade, eu sou esse cara, eu estava com Jesus. Não, ele optou de novo em dizer não. Pedro foi instável, poderia ter corrigido? Poderia, mas a instabilidade do medo, da incerteza, da dúvida, da fuga, quando você fala não, você está dizendo, estou fora, vou fugir, vou correr longe, não quero. Então, o não significa que você está em processo de fuga, para aliviar uma pressão que pode estar sobre a sua vida, ou vir sobre a sua vida. A grande diferença é que Pedro, ele não suportou essa pressão. E aqui tem um outro ensinamento para a sua vida. Todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus vão sofrer sanções, perseguições, lutas, provações, tristezas, angústia. Mas em 1 Coríntios 10:13 diz, não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a perseguição, o medo, a fuga, a incerteza, a dor, a tristeza, a enfermidade, qualquer coisa que se levante para parar você dentro de um ministério, dentro da sua caminhada cristã, Ele, Deus, proverá livramento de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus pediu para você fazer, faça. Diga sim para Ele nessa manhã. Diga sim a Ele. 3 áreas que Pedro foi afetado. A primeira área é a área intelectual. Ele parou de crescer em conhecimento, deixou de ter relacionamento com Jesus. Ele teve problemas emocionais, perdeu a alegria do Senhor. Você vai ver já já o que significa isso. No lado espiritual, ele parou de crescer na graça de Deus. 3 áreas afetadas, 3 áreas atacadas, 3 áreas afetadas. Olha o que diz em Mateus capítulo 26, 71 e 72. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez com juramento. Sabe o que significa o juramento? Sabe qual é o juramento? Não tem a mínima ideia do que você está falando. O problema é seu. Eu não conheço esse homem. Beijinho no ombro. Não conheço tal homem. Quando a expressão e saindo para o alpendre, isso é bom você entender e você precisa entender. E saindo para o alpendre, no grego significa fugindo da circunstância. Essa é a tradução correta no grego. E fugindo da circunstância, foi ele visto por outra criada e assim por diante. Enquanto Jesus estava no sinédrio, passando por uma sabatina de pesquisa, de perguntas e respostas doutrinárias, perguntas e respostas com relação aos seus discípulos, ele sofria nas mãos do guarda e Pedro o negava mais uma vez. Jesus, esse Pedro não aprende. Mas graças a Deus pela vida de Pedro, porque eu sei que muitos Pedros serão transformados aqui nessa manhã. Amém? Mateus 26, 73 e 74 diz assim, logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Não adianta, gente.
Infelizmente, se você está aqui nessa igreja, se você for um discípulo, se você estiver envolvido no ministério, na liderança dessa igreja, talvez você vai falar que nem o Dinei. Pode ser que sim. Pode ser que você fale que nem o Dinei, haja que nem o Dinei. Do lado bom, por favor. Do lado ruim, eu estou sendo tratado por Deus, graças a Deus por isso, né? Mas talvez você vai encontrar em situações que o pessoal vai falar assim, cara, você está falando igual o Dinei. A você da igreja que você é da Ágape. E é uma verdade isso, gente. Por quê? Aí diz ali, porque o teu modo de falar o denuncia. O versículo seguinte diz, então começou a praquejar e a jurar, não conheço este homem, e imediatamente cantou o galo. Mais uma oportunidade perdida. E dentro desse cenário, onde Pedro negou pela terceira vez, o que acontece? Havia um parente de Malco ali. E quem disse essa frase foi o parente de Malco. Pedro se viu numa enrascada. Se eu nego a Jesus, eu vou preso. Se eu falo que eu sou de Jesus, eu vou preso. Além de ser preso, esse cara ainda pode vingar o seu parente, porque eu cortei a orelha do parente ali. O que eu faço agora? Nego ou não nego? Falo ou não falo? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Aí o que aconteceu? Ele falou, olha, não conheço. O medo, a covardia tomou a personalidade de Pedro sanguíneo e tornou ele um colérico melancólico ao extremo. Um sanguíneo sendo transformado pelas suas decisões. Quantas vezes pessoas aqui sanguíneas que mudaram o seu estilo por causa das situações se tornaram melancólicos e coléricos? Fleumáticos que se tornaram sanguíneos ganharam força por causa da situação e acabou machucando pessoas ao invés de ajudar pessoas. Mudanças que deveriam refletir a imagem de Cristo e não fazemos. Para Pedro, ele jogou fora 3 anos de ensinamentos. Na primeira instância, ok? Ele jogou fora esses ensinamentos. Não adiantou andar com o mestre, não adiantou ser corrigido pelo mestre, pois Pedro, em sua fraqueza, mostrou-se exatamente o que ele era no seu interior. Um fraco. Um fraco. Que diante da situação, é muito mais fácil você falar não do que você enfrentar a situação e crescer com a situação e tirar ensinamentos da situação. É muito mais fácil você falar não. E o interessante é que quanto mais nós precisamos de pessoas, mais não a gente ouve. Mais não a gente ouve. Não é diferente fora daqui, não é diferente aqui. Nos ministérios nós precisamos de ajuda, em todos os ministérios, mas sempre ouvimos, não dá, não dá, não dá. E Deus colocou grandes coisas em nossas mãos. Para Pedro, o combustível não foi a sua ousadia, não foi a sua força do sanguíneo. O combustível para ele foi o medo, a covardia, e se distanciou do modo que havia aprendido com Jesus. Lembra que eu falei aqui no verso anterior? Porque o teu modo de falar o denuncia. Então, significa que Pedro era conhecido na província do norte, onde era a casa de Pedro. Ele vivia ao norte de Jerusalém. E as pessoas conheciam Pedro. E por conhecer Pedro, e eles sabiam quem ele era, ele começou a trair Jesus por vontade própria. Jesus traiu Jesus por vontade própria. Você percebe que Judas traiu Jesus com um beijo. Pedro traiu com palavras. Qual a diferença? Qual a diferença?
Pedro tinha conhecidos naquele lugar, e é por isso que as pessoas conheceram a vida de Pedro. Mateus 26, 75 diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que acontece aqui? Olha a situação de Pedro. Na hora que ele negou a Jesus e o galo cantou, ele lembrou da sentença que Jesus havia dado a ele: Pedro, Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? A sentença se cumpriu, e o que instalou na vida de Pedro foi a amargura. Amargura. Muitas vezes nós tropeçamos quando nós dizemos não, quando deveríamos ter dito sim. Preste muita atenção. Não estou dizendo que você não tem que falar não, não é isso. Mas você tem que saber em que momento você vai usar o não. Em que momento você vai aplicar ou não. Porque tem horas que você quer aplicar ou não, mas Deus está dizendo sim. Vai lá, meu irmão, sim, sim, sim. E a gente usa o não. Pedro chorou amargamente. Pedro foi ferido na alma. Por quê? Porque ele disse não. Porque disse não. Eu quero passar aqui para você uma coisa importante. Muitas vezes estamos falando não, quando deveríamos falar sim. Você sabe por quê? Porque, olha só, a nossa mente está cauterizada pelos costumes do mundo e nós não conseguimos mais viver de acordo com a palavra, porque estamos vivendo pelas circunstâncias e pelas vistas, e não por aquilo que Deus quer que eu viva. Não olhando por circunstâncias e não olhando as vistas, mas olhando o autor e consumador da nossa fé. A nossa mente fica cauterizada. Por que eu falo isso? É simples. Dizer sim, muitas vezes, vai fazer com que você saia machucado de uma situação. Nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa, olha o que eu ganhei. Se você está pensando em ajudar pessoas com algo em troca, não ajude. Isso é barganha. Ajude pessoas por aquilo que você está fazendo para Deus, ajudando o próximo, fazendo o próximo crescer. Se você vai receber honras ou não, não importa você. Você vai estar dando honras a Deus. Obrigado pelo amém. Nós não podemos ficar presos e deixar a nossa mente cauterizada com as coisas do mundo. Gente, quantas pessoas já ouvi dizer: a minha família era assim, nunca ajudava ninguém. Mas a sua família agora é outra. Você faz parte de uma família chamada família de Deus, aonde Deus é o teu pai maior, e você tem que ouvir o que o seu pai maior quer que você faça, e não que tradições e costumes venham reger a tua vida, ou redirecionar a tua vida naquilo que não é pão. Eu quero passar também em Lucas, capítulo 22, fala muito da vida de Pedro, mas num outro contexto. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Nessa situação, diz que o Senhor Jesus estava vendo Pedro. Nessa situação de Lucas. Porque o versículo diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus amado. Você já pensou você negando Jesus e Jesus olhando para você assim, ó? Tipo assim, eu sabia que tu ia fazer isso, cabra frouxo, cabra mole. Eu tinha certeza que você ia fazer isso, por isso que eu falei. Você imagina você falando não para algumas coisas e Jesus olhando para você, fazendo assim: sabia.
vai apanhar da vida até aprender que tem que falar sim. Olha só, Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes que o galo cante, ou antes de cantar o galo. O que Pedro viu quando Jesus olhou para ele? Será que Pedro viu a rejeição de Jesus? Será que Pedro olhou e falou assim: vou apanhar de cinta agora. Vou apanhar de cinta. Qual foi a reação de Jesus quando ele viu Pedro o negando? Nós vamos passar já sobre isso. Será que Jesus olhou e repreendeu Pedro? Será que Jesus olhou e falou assim: você não serve mais? Agora a gente vai fazer uma coisa muito importante. Vamos dar um break aqui. E nós vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu quero falar de um homem, profeta de Deus, que deveria ter dito sim e disse não para Deus. Eu queria que você pudesse ouvir, não precisa abrir, mas ouvir. Jonas, ele tinha uma missão que Deus deu a ele. Deus disse para Jonas, vá para Nínive e pregue contra a cidade, porque eu vou matar todo mundo que está lá, porque todo mundo não presta. Foi uma sentença que Deus deu. Estou parafraseando o versículo, tá? Não está escrito exatamente como eu falei, senão vocês vão falar que estou falando heresia. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, lógico, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus disse para Jonas: vai para lá, meu filho, e fale isso. O que Jonas fez? Estou fora, não vou, não quero, estou de mal, não vou. O que ele faz? Ele foge da presença do Senhor, pensando que pode se fugir da presença do Senhor. Ele esqueceu que Deus é onipresente. Mas o salmista Davi não esqueceu que Deus era onipresente e deixou escrito para nós: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da presença do Senhor ou da tua presença? Adiantando um pouco a história de Jonas, porque senão a gente vai sair daqui 2 horas da tarde. É o seguinte: Jonas foge, entra no navio que vai para um outro lugar, é 2 extremos. Tarsis era aqui, Nínive era aqui. Tipo leste, oeste, né, as coordenadas aqui, é leste aqui, oeste aqui, leste, aqui é leste, aqui é oeste. Deve ser mais ou menos isso. Ok? Vocês entenderam? São opostos. Tá bom? Isso, ótimo. Aí o que acontece? Jonas vai para o outro lugar, pensando: agora eu estou livre de Deus, Deus não vai me ver aqui. Deus promove para Jonas a mudança da história, não só da vida dele, mas de toda a cidade. Levanta-se um forte vento, vem aí a tempestade, os marinheiros todos desesperados. Jonas havia dito não para Deus, e o não dele afetou as pessoas que estavam ao redor dele. Os marinheiros falaram assim: o negócio é o seguinte, vamos começar a jogar as coisas fora que nós vamos perecer no mar. Aí Jonas se levanta e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, o problema sou eu, jogue eu no mar. Jogou Jonas no mar, foi engolido por um grande peixe. Uns falam baleia, outros falam qualquer outra coisa. A Bíblia diz que é um grande peixe. Tá bom? 3 dias na barriga do peixe, Deus ouviu o clamor de Jonas, Deus levou Jonas aí e colocou ele aonde? Aonde ele queria, Nínive. Não adianta fugir da presença de Deus. E não adianta você se esconder de Deus. Deus sabe onde tu está. Deus sabe onde tu está. Aí o que acontece? Olha só em Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não o fez. Agora aqui muda a história. O que acontece? Jonas caminha até a cidade, prega a palavra, o rei da cidade faz o seguinte: então a partir de hoje, Jonas, todos nós vamos nos vestir de pano de saco,
e nós vamos querer o arrependimento, nós vamos nos arrepender de todos os nossos pecados. O que Jonas fez? Cumpri minha tarefa e se retirou. O que Deus fez? Olha, como eles se arrependeram, não vou mais destruir a cidade. Olha o que diz em Jonas 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado pela decisão de Deus. Deus falou assim para Jonas: Jonas, não vou mais matar ninguém. O não de Deus trouxe uma ira sobremodo grande na vida de Jonas. Jonas esqueceu de algo importante que nós vamos falar já já. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, tu é muito engraçado, né? O Senhor falou para vir para Nínive, eu vou para Tarsis. Aí quando chega lá, acontece uma tempestade, eu fico 3 dias na barriga de um grande peixe. Misericórdia, Senhor. Sujeira para todo quanto é lado, peixe morto para todo quanto é lado, água salgada. E o Senhor me deixa 3 dias ali. Agora o Senhor colocou, me trouxe aqui, fiz exatamente o que o Senhor pediu. Agora o Senhor mudou a situação, não pode acontecer isso. Aonde se viu isso? Está errado. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. O que Jonas fez é: estou muito chateado contigo, estou muito chateado com o Senhor. O Senhor falou para fazer, eu estou esperando aqui todo mundo ser morto, destruído. Aí o Senhor muda todo mundo. Mas olha, eu sei, tá, que o Senhor é clemente, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é benigno. Jonas sabia dos atributos de Deus, conhecia os atributos de Deus, naturais e morais. Aí o que ele fez? Independente disso, começa a ficar bravo com Deus. Aí ele continua: peço-te, pois, ao Senhor, tire minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ô melancólico, colérico, saindo ao extremo, saindo pelos poros, né? Quando não consegue o que quer, estou de mal, não quero. E fica um bico tamanho de um tucano, até Deus tratar de novo com aquela pessoa. É a vida de Jonas, é a vida desse cara. E ele continua dizendo ainda: e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, um abrigo. E disse lá, e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria com a cidade. Jonas queria, porque queria ver a destruição. Tem gente que gosta de ver a destruição dos outros, infelizmente. Nessa ciranda de sim e não, Pedro e Jesus, Jonas e Deus, essa ciranda, nós não podemos esquecer uma coisa importante. Olha só, a única pessoa que existe no universo, que é o nosso Deus, pode mudar a sua opinião na hora que Ele quiser. Eu vou mudar aqui. A única pessoa que existe no universo, que é o nosso Deus, pode mudar a sua opinião na hora que Ele bem entender, é Deus. Ele pode falar: não quero, vou fazer, não vou fazer. Por quê? Porque Deus é soberano, e Jonas reconhece a soberania de Deus quando ele começa a falar dos seus atributos. Jonas mudou de opinião. Mas espera aí, Jonas tinha falado não. Aí de repente fala o sim para Deus, e ainda quer mudar o coração de Deus quando Deus disse não, porque o povo se arrependeu. A Bíblia diz que Deus não se agrada na morte do ímpio, se agrada na morte do cristão, porque ele vai ter encontro com os seus súditos, com os seus filhos. Aí Jonas tenta mudar o coração de Deus. Deus não muda de opinião. Deus não muda de circunstâncias. Deus não muda quando você está enfermo. Deus não muda quando você está opresso. Deus não muda quando você tem algo para ser quebrado e liberto nesta manhã. Deus não muda quando você está triste. Deus não muda quando você está alegre. Deus não muda de acordo com a nossa situação, a qual nós vivemos. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele não muda. Ele não muda.
Aí o que acontece? Voltamos para Pedro, só para você entender. Como Pedro foi tratado? Como Pedro foi tratado? De que maneira Pedro foi tratado? Eu quero que você acompanhe aqui, a gente já está caminhando para o final. Eu quero abrir um parênteses aqui. A gente aprende no seminário e na Universidade Teológica, a gente não pode falar que nós estamos indo para o final, quando na realidade nós não estamos indo para o final. Ok? Então eu vou reforçar aqui, nós não estamos indo para o final. Tá bom? Fecha parênteses. Voltamos. João 21:15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Nesse momento, já tinha ocorrido a crucificação, Jesus já estava ressurreto, ele estava tratando com a vida de Pedro, ele estava tratando a Pedro. E quando você vê isso, ele diz assim, e respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, e lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E eu quero que, se você tiver aí um caderno, que você anote o que é apacentar, deixe umas 2, 3 linhas e anote o que é pastorear, que são diferentes, mas o fim é o mesmo. São diferentes, mas o fim é o mesmo. Ok? Aí o que acontece? Jesus começa a tratar o coração de Pedro. O que Jesus fala para Pedro? O que Jesus começa a trazer na vida de Pedro? Lembram que Pedro chorou amargamente e se retirou? Aquilo ficou no coração de Pedro em todo tempo, em todo momento. Ou seja, eu vou abrir aqui uma coisa muito interessante que acontece quando você está amargo. Ou melhor, o que acontece quando você come uma fruta amarga? Vou aqui usar o maracujá azedo, só para você ter uma noção. Você abre o maracujá amarelinho assim, lindo, você fala, nossa, que da hora, esse aqui vai estar docinho. Você abre o maracujá assim, você pega a primeira colherada que você põe na boca, Jesus, o negócio está feio. O que aconteceu com a vida de Pedro foi exatamente isso. Ele perdeu a identidade de discípulo que ele tinha com Deus, com Jesus. O amargar, quando você fica amargando coisas na sua vida, te distancia da presença de Deus, te distancia de você entender, eu sou um discípulo de Cristo, te distancia totalmente da presença gloriosa de Deus. O que Jesus estava dizendo assim para ele, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus estava dizendo assim, Pedro, tu és um discípulo amado, mas não é o mais amado, porque o mais amado era João, mas tu és um discípulo amado, eu te amo, João, Pedro, eu te amo, Pedro, eu te amo. Jesus começou a apacentar o coração de Pedro, ele começou a nutrir o coração de Pedro com afirmações positivas em relação à identidade dele com a identidade de Jesus. Ele começou a nutrir, ele começou a doutrinar novamente, incluindo de novo Pedro no meio, trazendo Pedro de volta como aquela ovelha sem pastor, dizendo, Pedro, independente de tudo, eu sou o seu bom pastor, fique aqui comigo, eu te amo. Ou imagina a cena, Pedro falando assim, mas Jesus, eu te amo, mas eu te neguei 3 vezes. Pedro, é passado, eu estou dizendo hoje para que o presente fique gravado na sua mente e no teu coração, eu te amo. Essas marcas, Pedro, foi para você. As marcas, a coroa, os pregos, os grampos nas mãos e nos pés, é para você, Pedro. Não fique identificado com aquilo que aconteceu, mas se identifique hoje comigo, porque eu estou me revelando a você como seu mestre de amor. Deus começa a tratar Pedro. Aí em João capítulo 21, versículo 16, tornou-lhe a perguntar pela segunda vez. Jesus, ele gosta, né? Ele ama, mas ele gosta de vez em quando dar uma arrochada, né? Gosta de dar uma arrochada. Aí ele pergunta de novo, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus, na primeira
pergunta, ele identifica Pedro com ele. Identificou. Na segunda, ele traz para Pedro, na memória de Pedro, o sentido do verdadeiro discípulo, que é pastorear ovelhas. Pastorear ovelhas. Então tá, vamos fazer uma coisa importante aqui. Quem daqui é líder de pequeno grupo? Daniel e Cíntia, Edson e Ivete e Jean e Eliane. Então, o que acontece com vocês três? Preste muita atenção, olha aqui para mim. Vocês estão identificados com Cristo. Essa identidade vocês já têm. O que acontece com vocês hoje é que Jesus está dizendo: pastoreie as minhas ovelhas. Quais são as pessoas que Deus está dando oportunidade de você ir na sua casa, de ir na casa de vocês? Aquelas pessoas são ovelhas e elas precisam ser pastoreadas, apacentadas. É isso que a gente precisa entender, e essa é a função principal de um pequeno grupo. Ok? Tranquilo? Aí o que acontece? Jesus, ele fala para Pedro: vai pastorear as minhas ovelhas. Você já sabe o que você tem que fazer. Então olha só, pastorear no grego, escrevam aí, pastorear no grego, isso não tem no telão. Significa cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, governar as ovelhas, servir o corpo e nutrir o necessário para que essas ovelhas acompanhem o seu pastor. Deu para entender tudo aí? Não deu? Tá bom, eu mando no e-mail, eu coloco no e-mail e mando para você. É grande, né? É muito grande. Mas pega aí rapidamente: cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, governar as ovelhas e servir o corpo de Cristo. Ok? Depois eu mando o restante para vocês. Só que não terminou aí. Jesus pergunta pela terceira vez. Terceira vez. Quantas vezes mesmo que Pedro negou Jesus? E quantas vezes Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? 3. Quanto tempo Jonas ficou no ventre do grande peixe? Está dando uma ligada em tudo que tem dentro de simbologia da Bíblia? Tudo tem um sentido, gente. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: não adianta você fugir daquilo que você é. Você foi criado com uma personalidade, colocado em você um caráter, e você hoje é cidadão dos céus e vive para Jesus. Mas a sua personalidade sempre vai aparecer. Pedro já pensou ali? Pedro falou assim: irmão, meu mestre, de novo? Eu já falei que eu te amo, mas de novo você vai perguntar isso, meu? Ah, tenha dó, né? Já pensou Pedro fazendo assim? Eu vou dizer, mas acho que no íntimo ele pensou. Aí ele continua: e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. No grego, eu não vou pedir para você anotar, porque no grego é muito grande o significado do apacentar. O apacentar no grego significa dever de um mestre cristão, em promover todos os meios o bem-estar espiritual dos membros do corpo de Cristo. Está vendo que pastorear é uma coisa e apacentar é outra? Pastorear é pegar esse grupo aqui e dizer: estamos juntos, vamos cair dentro, vamos cair para dentro, vamos seguir, vamos continuar, beleza, isso é pastorear. Agora, apacentar é chegar para a pessoa e falar assim: meu irmão, é o seguinte, vamos mudar essa atitude, porque essa atitude está causando isso, é aquilo, os meios que você está caminhando é por isso, olha, vai dar problema, não vá por aí, vai por aqui. Isso é apacentar. Entendeu a diferença? O fim é o mesmo, mas o apacentar seria mais ou menos você corrigir a caminhada de uma ovelha, vamos dizer assim, tá bom? Se quiser resumir aí, quem anota,
é corrigir a caminhada de uma ovelha, tá bom? Aí o que acontece? Pedro, ele começa a ser tratado por um amor que é um amor diferente de que ele sentia com relação a Jesus. Pedro, ele sentia um amor fraternal por Jesus, mas Jesus sentia um amor incondicional por Pedro. E é isso que ele também começa a tratar no coração de Pedro. Ele começa a dizer para Pedro: Pedro, eu te amo acima de todas as coisas. E um dia, Pedro, você vai me amar acima de todas as coisas. Se você analisar João capítulo 21, bem no finalzinho, você vai ver ali que Jesus, ele diz também para Pedro qual seria a morte de Pedro. E quando Pedro foi sentenciado à morte, eu não lembro agora se foi por Nero, não lembro agora qual foi o imperador que comandava ali, regia, né, o reino. O imperador mandou crucificar Pedro. Só que Pedro disse assim para o imperador, isso está escrito também na Bíblia, e isso está escrito em vários comentários bíblicos, que Pedro disse: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Salvador morreu. E Pedro foi pendurado de cabeça para baixo na madeira, foi uma cruz invertida. Queridos, por que nós falamos tudo isso? Porque Deus te ama do jeito que você é. Dizendo não para Deus muitas vezes, dizendo não para Jesus muitas vezes. Mas hoje Deus quer manifestar a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida. E a partir disso, você vai entender o que é crescer na graça e no conhecimento de Deus, experimentando dizer sim para Deus e entendendo qual é o momento que você tem que dizer não para as coisas ou não para alguma outra situação que talvez você precise dizer não. Eu vou sempre dizer não. Não é isso. Você precisa entender quando você vai dizer não. Por quê? Porque isso é o que nós falamos hoje. Quando falar não, afeta a minha vida. Quando falar não, afeta a minha vida. Falar não para Deus afeta a sua vida. E se você falar não, quando você deveria falar sim, vai afetar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que você possa dizer sim para Deus.